Boa tarde a todos. Meu nome é Mauro Santos, superintendente da Federação das Indústrias e do IEL, Instituto Evaldo Lodge. Sejam todos bem-vindos à Casa da Indústria Virtual, aqui pelo IEL, Instituto Evaldo Lodge, que é uma entidade do sistema FIENTE, pertencente ao sistema FIENTE. E, em nome do nosso presidente, presidente do sistema FIENTE, Gustavo de Oliveira, damos as boas-vindas a todos. Muito obrigado pela presença nessa data especial, onde a gente comemora 4 anos da nossa certificadora digital. Antes, quero falar um pouquinho do IEL, do quem é o IEL, Instituto Evaldo Lodge. Ele é uma entidade aqui no sistema FIENTE responsável em apoiar empreendedores, os empresários, os líderes, os gestores das empresas, a aprimorar a gestão empresarial e, com isso, aumentar a competitividade das empresas de Mato Grosso. Então, esta é a nossa principal missão. Evaldo Lodge foi o primeiro presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e um dos fundadores de SESI e SENAI. E o nosso instituto, ele tem este nome em homenagem a ele. Todos sabem que a Federação das Indústrias, ela existe para promover o crescimento da indústria, representá-la, defender seus interesses, para que ela tenha um bom ambiente de negócios, para que possa crescer, gerar renda, gerar emprego, levar bem-estar à população, aumento de arrecadação de impostos, criando, assim, um ciclo virtuoso, na economia do Estado. Entre os produtos do IEL, nós temos a educação executiva, que são cursos abertos em company, programas de liderança, palestras, workshops, nos mais variáveis competências de gestão, nas mais variadas competências de gestão. Temos também a área de consultoria empresarial, e agora com uma novidade. O nosso braço de consultoria empresarial é a Falcone. Falcone, que é uma renomada consultoria nacional e internacional, especializada em gerar resultados surpreendentes, para todas as empresas para a qual presta serviço. E junto com ela, o IEL vai levar uma consultoria para aprimorar finanças, gestão de pessoas, redução de custos, redução de gastos, ajudar a empresa a implementar a sua estratégia, as suas metas, aumentar sua venda, ter um marketing assertivo, levar inovação, fazendo com que essas empresas, as empresas de Mato Grosso, através do IEL e da Falcone, tenham aí uma melhora significativa de seus resultados. Entre os produtos do IEL também, nós temos as pesquisas de mercado. O IEL faz qualquer pesquisa de mercado, potencial de mercado, de satisfação de cliente, de pesquisa de clima organizacional, entre outras. A gente só não faz pesquisa política, eleitoral. As outras pesquisas o IEL faz todas, tudo para levar inteligência de informação, inteligência de gestão para a tomada de decisão aí das lideranças das empresas. Temos também a área de empregos, o IEL Empregos, que é composto por 2 vertentes. A primeira é o Banco de Empregos. O Banco de Empregos é gratuito, é um canal do IEL, está no portal do IEL, que visa conectar vagas de emprego disponíveis no mercado com pessoas que estão procurando emprego. Então, é gratuito tanto para a empresa divulgar suas vagas, como para os profissionais cadastrar o seu currículo e se candidatar. O IEL faz o encontro, o casamento entre a vaga, os seus requisitos, as suas exigências, com o perfil dos candidatos aqui que se cadastram no nosso site do IEL. Esse trabalho é totalmente gratuito. Qualquer empresa, de qualquer setor, indústria, comércio, serviços, agro, pode abrir a sua vaga e vai receber aí, com certeza, grandes currículos, bons currículos adequados para o processo seletivo em sua empresa. Além desse serviço, nós temos também o serviço de recrutamento e seleção, que é aquele que já faz todas as etapas,
a divulgação da vaga, captação dos currículos, entrevistas, testes, dinâmicas, ou seja, o IEL entrega para as empresas os candidatos aí mais prontos, né, de forma adiantada, só para tomar a decisão de contratação. E, especialmente hoje, em comemoração, inclusive estamos, né, do 4º aniversário, falar um pouco da nossa certificadora IEL. Por que o IEL aqui no Sistema Fiente tem uma certificadora digital? Por alguns motivos. O principal motivo que o IEL tem uma certificadora digital é porque a Fiente, ela defende a desburocratização, a simplificação de empresas, empreendedores e de pessoas. A gente é contra, a gente quer reduzir o cartório, a gente quer reduzir o carimbo, a gente quer reduzir a perda de tempo das pessoas se deslocando a órgãos públicos, a cartórios, pagando taxas, batendo carimbo. Então, a Fiente é a favor do governo digital, né? Para empresas e cidadãos, quanto mais, melhor. Resolver problemas na SEMA, na Cefaz, na SEDEC, no DETRAN, na Prefeitura, preferencialmente na forma digital, pela internet, com certificado digital. Então, o certificado digital, ele é um documento que traz segurança, integridade, né? Que é você que está assinando os documentos, né? Tanto documentos governamentais, quanto documentos privados. Ele garante isso, integridade e segurança. E ele é um instrumento necessário para facilitar a vida do cidadão, né? Não precisa ir lá no órgão público, não precisa ir lá no DETRAN, não precisa ir lá na prefeitura. Faça tudo pela internet com a segurança do certificado digital. Foi para isso que o IEL, né, que o Sistema Fiente, oferece esse serviço para facilitar a vida de indústrias, comércio, serviços, agro e também de profissionais. Já são mais de 10 mil certificados digitais emitidos e hoje aqui estamos nessa alegria, nessa felicidade de se comemorar os 4 anos, né, da nossa certificadora, rumo aos 20 mil emissões, é a nossa próxima meta. Quero aqui agradecer, nesse momento festivo, toda a equipe do IEL, através da nossa coordenadora geral, que está ali, a Fernanda Campos Silva, né, Fernanda? Dá um tchauzinho aí para todo mundo. Obrigado a você pela sua liderança, pelo seu talento, né, pela sua contribuição aí ao time do IEL, à entidade IEL, a todo o resultado positivo que você vem entregando juntamente com a sua equipe. Ao final, a Fernanda vai falar um pouco aí com vocês. Quero agradecer também diretamente a equipe, toda a equipe da certificadora digital IEL, que é liderada pela Simone Gama, né? A Simone Gama está ali, é a nossa analista líder, ela lidera a nossa certificadora. Em seu nome, viu, Simone? Quero parabenizar toda a equipe do IEL pelo trabalho, dedicação e entregas realizadas. Nesse momento, passo a palavra para a Simone, para suas considerações aí e boas-vindas ao público presente. Olá a todos, boa tarde. Eu sou analista de certificação digital do IEL, lidero a equipe formada pela Michele, pela Eugineia, que é a nossa agente de registro externa, e a Poliana, que é o nosso apoio e o nosso backup. Agradeço à professora Gisele por ter aceitado o convite, participar conosco do evento. Dou as boas-vindas a todos vocês que nos assistem e quero aproveitar para convidar você, contador que ainda não é parceiro IEL, para conhecer as vantagens e os benefícios de ser parceiro da certificadora IEL. Temos condições de pagamento especiais, estacionamento. Se você não puder vir até o IEL, fale conosco, nós vamos até você atendê-lo, sem taxa de visita. E essa semana, em comemoração ao aniversário da certificadora digital, estamos com uma promoção de 45% de desconto nos certificados em modelo token. Você pode vir, inclusive, hoje, terminando a live, vir aqui adquirir. A promoção vai até sexta-feira, no dia 29. Esperamos vocês aqui. Acompanhem as novidades no IEL nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, @IELNP. Precisando falar conosco, ajuda de suporte, tirar dúvidas,
ou para todos os outros serviços que o senhor Mauro citou, atendemos no 3611-1645. Agradeço a presença de todos, passo a palavra do senhor Mauro. Muito obrigado, senhor Moni, pelas suas palavras, suas considerações. E em comemoração, então, aos 4 anos da nossa certificadora digital, nós temos uma presença especial da doutora Gisele Silvente, que vai fazer a palestra para nós. O novo normal do mercado contábil. Ela vai apresentar aí o tema e, ao final, a Fernanda vai conduzir aí um bate-bola de perguntas e respostas ao final. A Gisele é doutora em administração pela Uninove, São Paulo, mestre em ciências financeiras e contábeis pela PUC, São Paulo, especialista em controladoria e finanças pelo FMT, MBA em gestão empresarial pela FGV, graduada em ciências contábeis pela UFMT, professora titular do curso de ciências contábeis da UFMT, consultora contábil e tributária e é membro titular do Conselho de Contribuintes da Cefaz-MT, e ela nos confidenciou há pouco que é apaixonada por ICMS, né? Por esse importante tributo estadual, né? Aqui do nosso estado. Gisele Silvente, muito obrigado por sua contribuição. É um prazer recebê-la. A palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, gostaria de agradecer a confiança pelo convite, né, para esse bate-papo, que vai ser uma delícia, com toda certeza, porque o tema é uma delícia, que é a contabilidade, obviamente. Mas é claro, seu Mauro, se fosse ICMS, eu vou falar para o senhor que seria mais delícia ainda, tá? Que eu sempre brinco. Mas, enfim, nessa jornada de profissional contábil e docente, né, sempre um prazer estar conversando sobre essa ciência fantástica que é a ciência contábil. Importante, necessária para todo empreendedor, quer seja o minúsculo ou o grandioso, né? Todos dentro da sua ordem de importância, se faz necessário ter a contabilidade. Então, o nosso bate-papo de hoje é para tentar demonstrar como a contabilidade evoluiu ao longo dos anos. Então, eu estava começando, né, nos bastidores, vamos dizer assim, a nossa conversa, onde eu comentei que eu era da época de tudo que era feito de forma manual, escrituração manual, elaboração das demonstrações contábeis manualmente, lançamentos contábeis manualmente, escrituração dos documentos fiscais, nos livros fiscais manualmente, era tudo manual. E hoje não. Hoje é tudo informatizado. Então, isso fez com a contabilidade como um ferramental fantástico para os empreendedores. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou começar a projetar, né, algum material de orientação para que você acompanhe o que eu estou falando. Né? Esse material vai ficar disponível para vocês, eu vou mandar para a cliente, né, se quiser enviar para algum participante que gostaria, ele estará disponível. Então, deve estar aparecendo aí na sua tela, né, a nossa folha de rosto, vamos dizer assim, que é o tema do nosso bate-papo, né, o novo normal do mercado contábil. Como pode existir um novo normal para o mercado contábil? Em que pese, né, a essencialidade, em que pese a importância indiscutível dos profissionais da saúde nesse momento difícil, né, que já vai fazer mais de ano, né, que nós estamos aí face à pandemia da Covid-19, nós não podemos deixar de explicitar a importância do profissional contábil também nesse processo, porque as empresas, as entidades continuaram ao trabalho, ao atendimento à população
e todas continuaram tendo que ter a sua folha de pagamento calculada, o cálculo dos tributos apurados, as informações contábeis financeiras para levar as instituições financeiras para poderem obter recursos incentivados face a esse caos que estávamos vivendo e continuamos ainda. Então, veja a importância do profissional contábil. Então, o profissional contábil, diante de todo esse contexto, a gente pode dizer que o profissional da contabilidade, ele é o comunicador de informações essenciais ao processo de tomada de decisão de uma empresa. Mas, Gisele, que informação essencial é essa? Porque eu sempre escuto falar que contador só manda guia de imposto. Não, gente. Amplie o seu horizonte, abra a sua mente. Estude mais a respeito da contabilidade, investigue mais acerca do que a contabilidade pode ofertar. Então, esse universo de informação gerada pela contabilidade, didaticamente eu classifico aqui em 3 âncoras: as informações contábeis, as tributárias e as gerenciais. São 3 chaves, é um tripé que dá sustentabilidade à informação para o empreendedor, para o tomador de decisão dentro da empresa. E essas informações, elas são segregadas nos seus aspectos legais, para atender os preceitos das legislações, quer seja desde o Código Civil, da Lei 10.406, da Lei 6.404, da Lei de Falência e Concordata, ou de Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101, que inclusive passou por expressivas mudanças em dezembro de 2020. E, é claro, as informações gerenciais que a contabilidade pode gerar. Vamos tratar de maneiras exemplificativas. Que informações são essas, Gisele? Informações contábeis, os balancetes necessários para as instituições financeiras, para renovação de cadastro, para renovação de limite de crédito bancário, para liberação de linhas de crédito para essas empresas. Sempre é necessário o demonstrativo contábil, no caso, o balancete, para dar guarida às informações daquela empresa. Se um contribuinte vai participar de uma concorrência pública, eu não conheço uma concorrência que não se exija as demonstrações contábeis. E hoje, como vivemos um período muito difícil, né? Muitas empresas passaram pelo processo de recuperação judicial. Obrigatoriamente, para que o contribuinte possa ingressar com o pedido. Veja bem, só para ingressar com o pedido, salvo engano, está preceituado no artigo 7º da Lei 11.101 de 2005, a obrigatoriedade de apresentação das demonstrações contábeis. E após a homologação da recuperação e, na sequência, a sua execução, mensalmente, essa empresa, né, que está no processo de recuperação judicial é obrigada a entregar mensalmente para o AJ, como chamamos, né, que é o apelido do administrador judicial, temos que entregar para o AJ o balancete. Então, veja, não é qualquer documento a contabilidade, é um documento muito importante. Informações tributárias. Todas as informações geradas a nível federal, estadual e municipal são oriundas da contabilidade, são oriundas do processo contábil, que deve ser integrado, que deve ser confiável e, principalmente, que deve ser tempestivo. Ele deve ocorrer no momento que ocorre aquele fato gerador. Não dá para eu apurar, registrar um momento futuro. Passou, é a tempestividade da informação. Informações gerenciais para os sócios, os acionistas, o proprietário da empresa e investidores também que necessitam analisar como está o resultado daquela empresa. Nós temos inúmeros relatórios gerenciais, isso é fato. Cada empresa molda a sua informação contábil, os relatórios que ela necessita de dados de acordo com a sua necessidade, mas todo esse processo, ele sempre é originário da contabilidade. Então, as informações gerenciais consolidam
esse tripé de informação contábil. É importante ressaltar que muito antes de toda essa essencialidade da contabilidade, por ela gerar todas essas informações contábeis, tributárias, gerenciais, a contabilidade é uma ciência e uma ferramenta obrigatória por diversas legislações, a começar pela legislação base da contabilidade, disciplinada pelo Conselho Federal de Contabilidade, a lei, o Código Civil, a lei 10.406 de 2002, disciplina que toda entidade empresarial é obrigada a ter um sistema de contabilidade. A Lei 6.404, que é a lei das SAs, traz o mesmo disciplinamento, né, a obrigatoriedade da escrita contábil, quer seja pela SA de capital aberto ou capital fechado. A lei do Simples Nacional, a lei complementar 123 de 2006, também disciplina, e aí alguém vai falar assim, uai, Gisele, mas eu sempre ouvi falar que a empresa optante pelo Simples Nacional, ela não precisa ter contabilidade, ela pode fazer o livro caixa. Para a Receita Federal, sim, você pode colocar à disposição da Receita Federal o livro caixa em detrimento à escrita contábil. Mas quando você vai fazer a DEFIS, que é a declaração anual que essa empresa optante pelo Simples Nacional tem que realizar, as informações necessárias de preenchimento na DEFIS não existe no livro caixa. Não tem como serem identificadas no livro caixa. Você precisa do saldo do estoque, você precisa do saldo do contas a receber, você precisa do valor distribuído de prolabore para os sócios, você precisa do valor que foi distribuído de lucro, você precisa do saldo das compras, você precisa de movimento, do saldo bancário, você precisa do saldo de caixa, você precisa do volume de compras, volume de venda, volume de devoluções. Essas informações não existem no livro caixa. Então, quer dizer, você vai se meter a fazer um documento e ter controles à parte para atender a legislação fiscal. E mais ainda, se você precisar de um balancete para o banco, para uma linha de crédito, o livro caixa de nada te serve. Então, não adianta. É importante a contabilidade. O Código Tributário Nacional também preceitua a importância e a obrigatoriedade de manter os registros comerciais e contábeis pelo prazo decadencial, né, para ser apresentado ao fisco caso solicitado. A legislação previdenciária, sim, a Previdência também se baseia na contabilidade para a fiscalização. Inclusive, a Instrução Normativa 971 de 2009 dá até prazo em que o contribuinte deve apresentar, quando solicitado, esse balancete, que é o prazo de 90 dias. O regulamento do imposto de renda, que foi atualizado em 2018, que é o decreto 9580, ele também preceitua que tanto a empresa do lucro real quanto a empresa do lucro presumido devem ter escrituração contábil. Mas a empresa do lucro presumido, para a Receita Federal, ela também aceita que seja substituído pelo livro caixa. Mas existem situações que a empresa do lucro presumido nem livro caixa pode ter. Ela até é obrigada a entregar uma escrituração contábil digital, que é a ECD, e, portanto, ela precisa ter os registros contábeis. Também há que se ressaltar a legislação comercial que trata da escrituração comercial, que também disciplina a obrigatoriedade de existir contabilidade, e a última legislação que citamos é a Lei de Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101 de 2005, que determina a obrigatoriedade de apresentação das demonstrações contábeis para o pedido. Veja bem, para começar o processo, antes de ser autorizado, faz parte esse conjunto de demonstrações contábeis que seja apresentado. E não vai adiantar ser colocado no processo, olha, uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela não tem demonstração contábil, ela faz opção pelo livro caixa, ok? Isso não interessa. Ela deve, porque
a legislação do Simples Nacional é para atender especificamente à Receita Federal, não invalida as demais legislações. Então, veja a importância da contabilidade em todo o contexto, em todas as instâncias que a empresa, ou que uma empresa, melhor dizendo, está sujeita a atender. Seguindo nesse raciocínio, um ponto fundamental e que aí gera essa ideia do novo contábil, porque você deve estar perguntando assim, como pode ser novo contábil se a contabilidade é uma ciência que existe há milênios? Toda a vida existiu contabilidade, sim, mas como toda ciência, a contabilidade evoluiu para atender às necessidades do usuário, às necessidades das entidades, às necessidades das pessoas físicas e jurídicas, porque uma pessoa jurídica, ela também tem a sua responsabilidade tributária, a sua responsabilidade fiscal. E a contabilidade, essa evolução da contabilidade, ela passa pelo ferramental tecnológico. Então, quando o IEL, né, vem aqui nessa data comemorativa, né, apresentar, comemorar os seus 4 anos, né, de certificadora digital, é fantástico. O certificado digital foi uma ferramenta fenomenal a favor do profissional contábil e do contribuinte. Moçada, vocês não têm ideia! Antigamente, sabe como que nós trabalhávamos para constituir uma empresa? Elaborávamos o ato constitutivo dessa empresa, quer seja um contrato social de constituição, quer seja uma ata de Assembleia Geral de Constituição de uma sociedade anônima. Redigíamos esse documento, imprimíamos, tínhamos que ir no cartório, juntamente com os proprietários, sócios, acionistas, para reconhecer firma, juntar uma documentação e levar fisicamente na junta comercial do estado de Mato Grosso. E aí, esse processo era analisado, se tivesse problema numa vírgula, imagina, uma vírgula, e não estou sendo exagerada, o processo era invalidado. E aí você tinha que consertar, corrigir aquele processo, imprimi-lo novamente, reconhecer firma novamente e dar uma nova entrada. Olha a morosidade que isso trazia para o profissional contábil e o contribuinte. Hoje não. Hoje, do escritório, o profissional contábil já dispara esse pedido de registro de uma empresa na junta comercial. E mais ainda, a integração de dados avançou um tanto que quando você solicita o cadastro de uma empresa na junta comercial, com a entrega dos documentos assinados pelo certificado digital, você já solicita também o registro dessa empresa na Receita Federal, no Estado e na Prefeitura. Olha que maravilha! Tudo integrado. Então, veja, a integração de dados é peça sine qua non para o sucesso da informação contábil. E essa peça de integração, essa peça-chave de integração de dados não depende só do profissional contábil, porque as informações, elas têm origem no documento eletrônico. Que documento eletrônico, Gisele? Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal avulsa eletrônica, nota fiscal de consumidor final eletrônico. Os documentos eletrônicos são os que geram todo o processo e são os precursores nesse sistema eletrônico de dados. A partir do documento eletrônico, foi possível mais rapidamente integrar os dados. Que dados? Quando se compra ou vende uma mercadoria, a integração de dados, que quem emite o documento eletrônico é a empresa, não é o contador, né? Quem recebe a nota fiscal de entrada com a mercadoria para ser revendida ou industrializada é o contribuinte. Então, os dados integrados já tem que partir certo da origem. Eu costumo brincar que é muito difícil chegar no final certo se começou errado. Então, se o contribuinte não tiver um sistema compatível com a sua necessidade, um software de integração de dados compatível com a sua necessidade, é muito complicado hoje. Porque todas as entidades
fiscalizadoras a nível estadual, federal e municipal se baseiam no documento eletrônico. A partir desses documentos eletrônicos, a integração de dados já gera os registros contábeis, efetua o registro daquele documento fiscal no livro fiscal de entrada ou no livro fiscal de saída, já deve gerar a baixa ou o acréscimo daquela mercadoria ou daquele insumo no estoque da empresa, já deve gerar o registro contábil, o lançamento contábil daquela entrada ou daquela saída, já deve gerar o contas a pagar ou contas a receber daquele contribuinte. Os dados obrigatoriamente devem ser integrados. E o fisco acha, o pensamento dele é que todo contribuinte, desde o minúsculo até o grande, eles acham que possuem um sistema integrado de dados, os famosos ERPs, né, que integram tudo, e na verdade ainda não está ainda nesse nível, vai chegar, mas ainda não está 100%. A partir do documento eletrônico também, o fisco já identifica toda a vida fiscal tributária desse contribuinte. A partir desses registros fiscais, então, gera-se a apuração de informações. Que apuração de informações? Ora, vai gerar o balancete contábil mensalmente, vai apurar os tributos básicos que estão sujeitos todos os contribuintes, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, o IPI ou Simples Nacional. Claro que existem outros, mas estamos falando do básico que todo contribuinte está sujeito à arrecadação. A partir dessas apurações, dessas informações, geramos o final de todo o processo, que são as declarações obrigatórias. A contabilidade, no final de cada período, as demonstrações contábeis, né, composta por balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ou a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, mais a DVA, a demonstração do valor adicionado, mais as notas explicativas. Então, veja, todas essas informações geram o último item, que é a declaração obrigatória. Falei das declarações obrigatórias contábeis. E as outras, Gisele? E as declarações obrigatórias tributárias? Aí nós temos uma vasta obrigação acessória básica. Nós temos que o contribuinte tem que entregar mensalmente a DCTF, né, a demonstração de créditos e tributos federais, a FD contribuições com apuração do valor devido do PIS e da COFINS, anualmente a escrituração contábil digital, anualmente a escrituração contábil fiscal, a ECD. Na ECD, melhor dizendo, nós entregamos para a Receita Federal todos os registros contábeis, quer seja livro razão contábil ou livro diário contábil. A escrituração contábil fiscal, nós demonstramos para a Receita Federal o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A FD-REINF, que veio para substituir a DIF, né, mas ainda não fez, mas vai fazê-lo brevemente, nós informamos todos os valores retidos, ou que este contribuinte fez de retenção, seja de imposto de renda retido na fonte, seja de INSS. A DIRF, que inclusive o prazo de entrega mês que vem, né, 28 de fevereiro, nós entregamos todos os valores retidos de IRRF dos contribuintes e também de pessoas físicas. E por último, a DCTF Web, né, uma das mais novas, aonde nós temos que entregar os valores devidos do INSS através do sistema da folha de pagamento que já foi gerado pelo E-Social. Essas informações, a nível federal, são todas integradas. Então, o novo contábil, ele se preocupa hoje com a harmonia dos dados. Os dados devem ser únicos em todos os registros. Então, quando a gente fala de receita, né, faturamento da empresa, nós informamos o faturamento da empresa na escrituração
fiscal digital de contribuições, onde apuramos o PIS e a COFINS. Nós informamos o faturamento da empresa na ECF, na escrituração contábil fiscal. Nós informamos o faturamento da empresa no SPED fiscal, que é uma declaração estadual, a FD, que nós entregamos mensalmente para o Estado. E, a nível de informação de valores devidos de tributo estadual, o contribuinte optante pelo Simples Nacional informa mensalmente a DSTDA, a Declaração de Substituição Tributária Diferencial de Alíquota e Antecipação. Quando nós falamos em estoque, o contribuinte informa o seu estoque na ECF, no SPED fiscal e também nas demonstrações contábeis. A informação tem que ser a mesma em todos os lugares. E aí, nesse sentido, o cruzamento de dados, ele é direto, instantâneo pelas entidades fiscalizadoras. Tudo parte do documento eletrônico. Quando você gera a nota fiscal, o Estado, ele já sabe o quanto você comprou de determinada mercadoria por meio do MCM. Eu sempre brinco que o Estado faz conta de padeiro para controlar o estoque das empresas. Ele parte de uma data base, de um saldo final de estoque informado pelo próprio contribuinte, mas se ele quiser constituir esse estoque, ele pode, ele tem como fazê-lo. A partir desses dados, através dos documentos eletrônicos de entrada e saída, ele vê por aquele MCM o que entrou, o que saiu, e ele gera o controle, o estoque final daquele contribuinte. E fica só aguardando o contribuinte no ano calendário seguinte informar no seu SPED o seu estoque final para ele confrontar se está correto ou não. O artigo 87 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, no seu inciso 5º, já preceitua o arbitramento do imposto por inconsistência no saldo de estoque que pode ser levantado pelo Estado. O regulamento do imposto de renda, do decreto, que é o decreto 9580, no seu artigo 298, ele já disciplina o levantamento do estoque para fins de levantamento de omissão de receita do fisco. Gisele, mas são só dados dessas declarações? Não. A Receita Federal, inclusive, pode auditar o que você informou aqui, o que a contabilidade gerou na escrituração contábil digital, por exemplo. Porque quando você entrega a escrituração contábil digital, você está entregando para a Receita Federal todos os lançamentos contábeis de todo o movimento patrimonial daquele contribuinte. Ou seja, o que é o movimento patrimonial de um contribuinte? São os seus bens, os seus direitos e as suas obrigações. Toda a movimentação do caixa, do banco, do contas a receber, imobilizado, obrigações perante fornecedores, com funcionários, fiscal, tributária e para com os próprios acionistas da empresa. O próprio regulamento também do imposto de renda, lá no seu artigo 293, ele trata da omissão de receitas que pode ser evidenciada ao fisco pelo próprio contribuinte através da ECD, por saldo credor de caixa, os famosos suprimentos de caixa, o estoque, como eu acabei de comentar, depósitos bancários sem origem. Toda essa movimentação e essa informação, pessoal, vem da contabilidade. Então, o novo contábil não é se preocupar em fazer registro débito-crédito, não. O ferramental tecnológico nos deu essa possibilidade de informatizar, agilizar esse lançamento. O nosso papel, o papel do novo contador, é cuidar dessa integração de dados, de que esteja correto, para que ele sim possa gerar todas aquelas informações contábeis, tributárias, né, e gerenciais. Então, o novo contábil se preocupa com isso e não com a base. Eu tenho que fazer lançamento, isso não existe mais. Os dados obrigatoriamente têm que ser integrados. Mas contador não faz milagre, os dados não são do contador, os dados são do contribuinte. A geração desses dados deve ser partir correto do contribuinte, para que
contribuinte não incorra num cenário de fiscalização. Porque a fiscalização hoje, tá? Eu peguei a época, moçada. Eu acho que vocês devem achar que eu sou Matusalém quando eu falo da época, né? Mas é mais ou menos, tá? Mas eu sou realmente da época que o fiscal, ele ia no contribuinte, lavrava o termo de início de ação fiscal com a relação de todos, isso manual, na hora lá, ele descrevia. A relação dos documentos que devia entregar para ele, todos os livros de entrada, saída, dos documentos de entrada, saída, os comprovantes de recolhimento, porque o sistema não era integrado, não era informatizado, tinha que provar que aquele tributo tinha sido efetivamente recolhido, né? Ele analisava um período específico daquele contribuinte, só os meses de janeiro a março de 2000 e bolinha, só o mês X do ano tal. Hoje não. O fisco, ele analisa a vida do contribuinte a partir das informações contábeis, a partir das informações tributárias. A fiscalização anteriormente era em loco, hoje ela é à distância, ela é full time. A partir do momento que você gera um documento fiscal, que você faz uma transação bancária, o fisco já sabe da origem daquele movimento. A fiscalização anteriormente era do passado, então vinha um fiscal na empresa em loco para auditar um período de 2, 3, 4 anos atrás, lógico, respeitando o prazo decadencial. Hoje não. A análise, a auditagem é do presente, é de hoje. Se você mandou uma declaração inconsistente, se não caiu o recolhimento lá na base da Receita Federal, que você informou que devia na DCTF, no dia seguinte, veja a rapidez, no dia seguinte isso já está no seu conta corrente. Quando você entrega a escrituração fiscal digital, é full time, você acaba de entregar 30 minutos depois, esse débito já está no conta corrente do contribuinte. Então, é presente, é agora, é o minuto agora. Antigamente era por amostragem, já que a análise era feita olho a olho, documento por documento, registro por registro, pelo ser humano fiscal, hoje não. A análise é de são todas as operações. Por quê? Porque é o sistema, você não tem que selecionar, você tem que colocar um parâmetro. Eu quero que analisa todas as notas fiscais de entrada dos últimos 5 anos, que é o prazo decadencial. Pronto. Eu quero que analise todos os registros de saída em consignação de todos os contribuintes de Mato Grosso. Pega o CFOP de saída em consignação. Pronto. Isso está na mão, isso já está ali como um café que nós tomamos todos os dias, à disposição, sem sofrimento, sem força-tarefa nenhuma a ser desenvolvida. E principalmente as provas hoje são eletrônicas, não mais em papel. Hoje nós recebemos notificações por e-mail, meu Deus! Antigamente, ou o fiscal ia em loco entregar as intimações, ou você recebia por uma carta registrada, né, pelo correio. Então, eu me lembro assim, você recebia ali com a R, né, com aviso de recebimento, você ia ver a data de postagem, eram 30, 40 dias antes, e você recebeu 30, 40 dias depois. Hoje, não. Dispara um e-mail, tanto é que nós, contadores, o nosso terror, pessoal, é domingo à noite receber um e-mail da Cefaz ou entrar no DTE, no domicílio tributário eletrônico do contribuinte, e já ter lá um monte de notificações geradas, porque é o sistema que gera, não tem mais o ser humano. O ser humano, ele só parametrizou o sistema, obviamente, o sistema não vai pensar sozinho. Ele já foi previamente parametrizado para gerar essa informação. Não precisa ele ficar ali na frente efetivamente dando sequência. Então, veja a agilidade de todo esse processo face ao ferramental tecnológico, que é algo que veio realmente somar, agregar valor à contabilidade. Ainda, neste cenário, né? Nós não podemos deixar de citar, dada a importância do profissional contábil no mundo atual. A
Até 30 de janeiro, 31 de janeiro, nós temos que apresentar, nós profissionais contábeis, temos que apresentar a declaração de não ocorrência de operações. O que é essa declaração? Em 1988, ocorreu a Convenção de Viena, com o objetivo, né, de evitar a lavagem de dinheiro, né, e utilização de bens para ocultação do tráfico de drogas. E aí, o Brasil foi signatário dessa convenção, e para regulamentar essa convenção, né, de Viena, de 1988, foi criada a Lei 9613 de 88, disciplinando as regras de identificação e punição da lavagem de dinheiro e ocultação de bens. E em 2012, através da Lei 12.683, a Lei 9613 foi alterada, inserindo um artigo, trazendo o profissional contábil como partícipe desse processo de identificação, de lavagem de dinheiro e ocultação de bens pelo tráfico de drogas. Então, o profissional contábil, ele tem obrigação de declarar até 24 horas depois do ocorrido a identificação de alguma ação que ele entende ser de lavagem de dinheiro. E caso aquele contribuinte que ele é responsável, seja o profissional ou a organização contábil, né, porque pode ser um escritório de contabilidade, se ele entende que não houve nenhuma ocorrência relacionada, né, que gere um ato ilícito, ele tem até 31 de janeiro para apresentar a declaração de não ocorrência, ou seja, dizer para, né, as entidades, dizer, olha, este contribuinte está ok, eu não identifiquei nenhuma prática de ato que sugira lavagem de dinheiro ou ocultação de bens em relação ao patrimônio dessa empresa. Então, o contador, ele, dentre todo esse processo contábil, tributário e gerencial, ele é fundamental. Por isso, o novo contábil é gerar informação para a tomada de decisão, através dos dados contábeis, através dos dados tributários, que é de suma importância. Atualmente, em especial, os contribuintes do estado de Mato Grosso passaram por uma expressiva alteração na metodologia e cálculo de apuração do ICMS a partir da Lei 631 de julho de 2019, que mudou totalmente a metodologia de cálculo do ICMS, uma metodologia essa que, diga-se de passagem, estava em vigência há quase 20 anos. Então, veja, 20 anos trabalhando de um jeito, a partir de 1º de janeiro de 2020, mudou-se da água para o vinho. E aí os contribuintes e profissionais contábeis tiveram que correr para ajustar os ponteiros das empresas para que, a partir de 1º de janeiro, pudesse ser calculado, emitido corretamente os documentos fiscais e, na sequência, apurado o ICMS devido ao estado de Mato Grosso. E apesar desse exíguo tempo que se passou dessa mudança do ICMS, né, que tem exatamente um ano, né, porque foi em 1º de janeiro de 2020, nós estamos aí à vez de talvez sofrer uma reforma tributária. Nós temos em discussão a PEC 45 de 2019, a 110 de 2019, para completar, o governo não satisfeito com a salada de fruta que já existia, já que uma PEC estava no Senado e outra na Câmara dos Deputados, ele criou o projeto de lei 3887 relativo ao PIS e à COFINS. O que diz esses projetos de reforma tributária? Então, a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, propõe a extinção de 5 tributos, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, e a criação de um imposto único, que seria o IBS, Imposto sobre Serviços e Bens. Mas não seria uma alíquota única, já que a alíquota devida seria pelo somatório das alíquotas da União, do Estado e do município, e aí, obviamente, cada Estado e cada município ia determinar o quanto ele gostaria de receber. Já a PEC 110 de 2019, ele traz a proposta
de extinção de 9 tributos: o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, a COFINS, o CID combustível, o salário educação, o ICMS e o IPI. Também trocando esses 9 tributos pelo IBS, sobre Imposto sobre Bens e Serviços, e criando um imposto único a nível nacional, mas com algumas exceções, dados os incentivos fiscais que cada estado ou município poderia atribuir aos seus contribuintes. E aí, para fechar, foi editada o projeto de lei 3887 de 2020, proposto pelo Poder Executivo, propondo a extinção do PIS e da COFINS, né, exportação ou para a receita no mercado interno. O PIS e a COFINS seria substituído pelo CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A metodologia passaria a ser a nível de todos os contribuintes, exceto a empresa optante pelo Simples Nacional, que permaneceria na regra anterior, né? Todos estariam no regime não cumulativo com uma alíquota crédito e débito de 12%, exceto a instituição financeira, que fica com 8,8%. Esses projetos, em 2020, eles ficaram, vamos dizer assim, estacionados, face. Primeiro, a confusão de existir 3 situações a serem estudadas, né? Segundo, face à pandemia da Covid-19. Então, obviamente, os trabalhos foram, né, interrompidos, mas a promessa é que seja retomada essa discussão agora em 2021. Então, veja, a contabilidade está diretamente inserida nesse processo. E isso é o novo contábil, estar atento a essas mudanças para avaliar, juntamente com o contribuinte, os impactos desse processo no resultado daquela empresa, porque haverá mudança de cálculo haverá mudança de composição de preço de produto, lógico, porque o tributo compõe o preço do produto, né? Então, haverá mudança no preço do produto, haverá mudança nos sistemas operacionais da empresa, e quem vai gerar toda essa informação? O contador. Então, moçada, o profissional contábil, enquanto houver empreendimentos e empreendedores, haverá sempre a necessidade de um contador. O novo contábil é gerar informação útil e necessária ao contribuinte. Essa informação útil e necessária é o tripé: a informação contábil, a informação tributária e a informação gerencial. Eu espero ter contribuído com essa singela informação e bate-papo para vocês, né? Encerro a minha fala, né? Eu acredito que eu cumpri o prazo determinado, que geralmente eu sou indisciplinada e ultrapasso o prazo, né? E estou à disposição, Fernanda, para suas considerações e qualquer dúvida que algum participante gostaria de tirar. Oi, Gisele, tá me ouvindo bem? Sim, estou. Nossa, encantadora a sua palestra, viu? Parabéns, gostei muito de te ouvir, muito didático, então, assim, durante a palestra já foi tirando algumas dúvidas. Nós temos algumas perguntas, eu vou fazer elas para você, tá bom? Tá, combinado. Ok, vou abrir aqui. O Sandro Sandro Alexandre Ribeiro, no YouTube, está perguntando assim: qual é o papel da tecnologia no novo normal no mercado mercantil? A tecnologia é tudo. Não tem como trabalhar hoje sem tecnologia. Esquece. Não tem. Porque os dados, eles são integrados obrigatoriamente. Tem que ser integrado. Porque não há mais tempo para chegar uma nota fiscal e manualmente inserir essa nota fiscal, inserir os produtos no sistema para gerar controle de estoque. Gente, tem empresas que eu vejo nota que tem 30 itens numa nota. Você imagina digitar
30 itens, um a um no sistema, efetuar o registro contábil, e mais ainda, como que vai controlar esse estoque? Como que vai fazer o cálculo dos tributos? Como que vai gerar o documento que só é eletrônico hoje? Não existe mais documento manual. Então, a tecnologia hoje é essencial. Ou tem tecnologia ou você não vai existir, ponto. Isso é básico, tá? Está desligado o seu microfone. Isso. Ótima resposta, a gente enxerga dessa forma também, por isso que nós temos aqui a nossa certificadora digital para facilitar mesmo a vida não só dos contadores, mas como dos contribuintes, dos empresários, né? Para que realmente tenha mais agilidade e até mesmo mais confiabilidade nas informações que vão repassar. Inclusive, Fernanda, eu gostaria de fazer uma colocação, porque a Simone falou que está com desconto, né? Mas o meu certificado digital, ele vence mês que vem, em fevereiro. Eu vou querer viu? Gente, eu que sou usuária do certificado digital, eu sou encantada com essa tecnologia, porque gente, vocês não sabem o que era a nossa vida sem certificado digital. Você não sabe o que é precisar gerar uma demonstração, você não sabe o que é precisar assinar um documento que você tem que ir presencial no cartório. Pelo amor de Deus, você assina hoje da sua casa pelo certificado digital. Que facilidade maior. Outro, eu vejo a minha vida na Receita Federal pelo meu certificado digital. Verdade. Eu baixo aos meus demonstrativos para gerar minha declaração de imposto de renda, que só é possível pelo certificado digital. Então, veja a maravilha, a sétima maravilha que é, né? Então, esse ferramental é tudo de bom. E aí, eu esqueci de fazer uma colocação, Fernanda, desde quando eu entrei na contabilidade, que não interessa para vocês o ano, né? Eu escuto a frase, nossa, surgiu a tecnologia vai substituir o contador. Isso não era uma verdade, não é uma verdade atual e não será no futuro. Porque o ferramental tecnológico, ele agrega, ele não substitui, né? Porque para o computador executar a tarefa, alguém, né? Ou seja, uma pessoa tem que ir lá e falar, olha, seleciona tal variável, olha, identifica tal informação para mim. Não tem como ser ficção que você está aqui na frente do computador e fala assim, computador, igual filme, computador, gerar informação tal, computador. Que isso, gente? Não, isso aí é só em filme. Aqui precisa do analista para gerar informação e, portanto, sempre será necessário um profissional. Gisele, seu certificado vai chegar aí, viu? Tá bom. Nós vamos encaminhar para você um voucher e você vem aqui conhecer a nossa certificadora também. Combinado. Os clientes que vieram hoje aqui se depararam com uma mesa, com bolo, com balões, com brownies, suco, uma recepção realmente bem diferenciada. Delícia então, hein? Outra pergunta aqui do Sandro, ele disse em relação... deixa eu só achar. Do Sandro já foi? O André tem uma. Não encontrei do André aqui, mas do Sandro tem uma em cima também, falando que o governo não aliviou em praticamente nada nos diversos prazos das obrigações que as empresas têm que cumprir no seu dia a dia em relação à pandemia, né? Não, zero, não adiou nada. O que o governo federal, ressalta-se, que o governo federal fez foi adiar prazos de recolhimento, mas não de entrega de declarações. Então, o que acontece? Né? Os contribuintes, como eu disse no início da nossa fala, em que pese a essencialidade dos profissionais da saúde, que graças a Deus existem, né? Que puderam salvar vidas, mas nós, profissionais contábeis, tivemos também uma importância significativa dentro desse processo,
porque as empresas estavam paradas, mas precisavam obter recurso no banco, precisa do balancete, precisava entregar as declarações, porque o governo federal, como alguém perguntou aí agora, não aliviou nada. Ou seja, o mundo está acabando, mas eu quero minha informação. É isso que o governo pensou, né? É isso mesmo. O André também perguntou, dos 3 projetos que você citou, né, qual que seria melhor para os estados e para o Brasil, Gisele? Eu acredito que no momento agora, a melhor alternativa seria ou a PEC 45 ou o projeto de lei 3887. Por quê? A PEC 110, né, do Senado, como ela alcança 9 tributos que envolvem diversas instâncias, então eu acho que é mais severoso. Então, poderia talvez partir da PL como um plano piloto, né, para que as empresas pudessem adequar esse processo para depois talvez partir para a extinção dos 5 tributos. Então, talvez se pudesse unificar a PEC 45 com a PL 3887, estabelecendo um calendário para que as empresas possam se adequar tempestivamente, então eu acho que esse seria o mais adequado. E agora é lógico, lembrando sempre, né, da justiça e do bom senso do governo em criar algo que realmente dê uma equilibrada tributária e que, principalmente, não proporcione, não crie um aumento de carga tributária, porque nós, consumidores finais, né, que é o final da cadeia e que sofremos diretamente, porque o contribuinte, ele repassa no preço essa carga, né, nós não aguentamos mais, né, não aguentamos. Então, assim, o poder de compra do consumidor no Brasil, ele vem caindo drasticamente ao longo dos anos. Então, eu sempre brinco, eu não sei se eu estou ficando cada dia mais pobre ou as coisas estão ficando cada dia mais caro, porque você não tem mais o mesmo poder aquisitivo que você tinha com o mesmo valor, o mesmo salário, alguns anos atrás. Então, isso é muito sério, né? Porque a perda da cadeia desse poder de compra influencia diretamente na economia, toda aquela cadeia produtiva que só é ruim para o governo. É uma pena que não se enxergue dessa maneira, né? Mas, então, esse é o meu posicionamento. Eu acho que poderia partir da PL como um plano piloto, né? Extinguindo o PIS e a COFINS e criando um único, e na sequência a PEC 45 de 2019. Ótimo. A última pergunta. Já que o ICMS é tão complicado e deveria ser simplificado, não é gerado pela Cefaz? Os órgãos representativos das empresas não deveriam cobrar isso? Como que isso deveria ser conduzido? A pergunta do Oscar Navarrete. Certo, Oscar. Enquanto profissional contábil, todas as vezes que sai uma nova legislação, né, principalmente do ICMS, eu sempre escuto a frase assim: e o Conselho de Contabilidade, o que vai fazer com essa aberração que a Cefaz está criando? Primeiro é importante estar claro, né, que o Conselho Regional de Contabilidade não é uma entidade que tem a capacidade legal para interceder pelo contribuinte, né? As entidades representativas de classe, como o Conselho Regional de Contabilidade, ela existe para atender a classe contábil, portanto, ela não tem capacidade legal para interpor uma ação junto à Cefaz questionando determinada metodologia. Então, quem que tem capacidade legal de entrar com questionamentos dessa natureza? Uma CDL, né, o Sistema Fiente, as associações representativas desses contribuintes. Essas, sim, seriam as entidades capacitadas legalmente para interpor recursos. E dentro desse processo, há que considerar o poder de negociação dessa entidade com o governo, porque o governo, na sua grande maioria, a gente sabe que ele é muito soberano, né, em tomar decisões. Ele é muito autoritário. Olha, é assim que tem que ser, e vem com a justificativa de que isso vai gerar, que determinada situação vai gerar receita que acomoda a necessidade da população e do Estado em geral, mas é lógico que a gente sabe que não funciona bem assim,
né? Então, o ideal, Oscar, é que realmente todas as entidades se unissem para questionar determinadas situações do Estado, né? Porque atinge o contribuinte e, indiretamente, lógico, atinge o consumidor final, tá bom? Gisele, eu quero te agradecer, assim, por nos dar esse presente no dia do aniversário da nossa certificadora, essa palestra tão enriquecedora que você nos deu. E te convido para vir aqui no Sistema Fiente, aqui no IEL, tomar um café conosco, falar mais sobre esse assunto que é tão às vezes difícil de entender, mas com o seu talento você entregou para nós de uma forma muito didática. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada aí quem está no YouTube, a nos acompanhando nessa palestra. A palestra também vai ficar gravada para quem quiser depois assistir, tirar as suas dúvidas, né? E nós nos colocamos à disposição. Obrigada. Agradeço a oportunidade deste bate-papo, né? Enquanto professora da Universidade Federal, a gente tem um gosto muito grande de contribuir com o conhecimento e a informação, né? Então, esse convite carinhoso, através da Simoni, eu agradeço de coração, fiquei muito feliz, espero ter contribuído, né? Também vou encaminhar para vocês esse material, Fernanda, se algum participante desejar tê-lo, né, pode encaminhar sem problema nenhum. E estou à disposição para conversarmos futuramente para outros bate-papos. Tá bom? Obrigada. Obrigada. A todos vocês e parabéns ao IEL pela iniciativa, né, de propor um tema tão importante na atual conjuntura vivida pelos contribuintes. Muito obrigada, viu, Gisele? Obrigada mesmo por ter participado aqui conosco. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.